Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus fez o homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre o assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. O texto da nossa reflexão de hoje traz um confronto entre Jesus e os religiosos da sua época, aqui personificados pelos fariseus, e o tema discutido na primeira parte do texto, que vai do versículo 2 até o versículo 12, traz consequências para a vida das pessoas na sociedade. Ou seja, é um texto que vai além da religiosidade individual, porque atinge inclusive a relação entre homem e mulher, quando o assunto é o divórcio. Para entender esse texto, é preciso compreender o casamento e o divórcio no tempo de Jesus, para que a gente possa evitar a transposição para o nosso contexto daquilo que era comum na época de Jesus, sem perceber que há questões culturais, questões próprias daquela época e que hoje já não existem mais, e que se modificaram com o passar do tempo e com a mudança de um local para outro, da região de Jesus para o Brasil do século XXI. Começamos então entendendo o casamento e divórcio no tempo de Jesus. A maneira de compreender a realidade é formada no decorrer do tempo. Não se constrói uma forma de pensar em pequenos espaços de tempo, mas na prática contínua e na reflexão sobre essas práticas que vão sendo aceitas como verdadeiras. A sociedade da época de Jesus era fruto de séculos de história centrada na prática da lei de Moisés e, como se vê nos livros dos profetas do Antigo Testamento, na desobediência dessa lei também. Quando o assunto era o divórcio, os fariseus, que são aqueles que estão questionando Jesus nesse texto, se apoiavam na tradição que haviam recebido e também na prática usual da sociedade judaica. A sociedade judaica era centrada na figura masculina e, portanto, nós podemos denominar aquela sociedade como uma sociedade patriarcal. Isso fica evidente quando lemos o texto de Deuteronômio 24, que afirma com todas as letras que apenas o homem podia lavrar um termo de divórcio. A mulher era entendida praticamente como uma propriedade do marido. Ela não podia dar carta de divórcio, mas o marido sim. Na prática histórica de Israel, havia tendências diversas na interpretação do que poderia motivar um divórcio. Basicamente, havia duas linhas mais comuns. A do rabino Shammai, que interpretava coisa indecente encontrada na mulher, isso está lá em Deuteronômio 24, versículo 1, como sendo o adultério, que seria o único motivo justificável. Mas havia também a escola do rabino Hillel, bem menos rígida na interpretação e que entendia a coisa indecente, lá do versículo 1 de Deuteronômio 24, como sendo qualquer motivo fútil, desde queimar a comida até achar outra mulher mais bonita. Desde uma voz irritante da mulher
até outra justificativa qualquer que apontasse algum tipo de incompatibilidade entre o homem e a mulher. A pergunta dos fariseus, tentando pôr Jesus à prova, trazia essas concepções já embutidas. Portanto, o que os fariseus queriam saber era se Jesus estava mais próximo de Hilel ou mais próximo de Shammai. Se ele era alguém que interpretava a lei de maneira mais dura ou se era um pouco mais liberal. Jesus responde a pergunta com outra pergunta: o que Moisés ordenou a vocês? Forçando os fariseus a se posicionarem. Citando Deuteronômio 24, confirmaram a possibilidade do divórcio, ou seja, retomam a ideia como aparece na lei simplesmente. O argumento de Jesus parte de outro ponto. Isso você vai encontrar aí dos versículos 5 até o 9. Jesus não aceita e nem rejeita o mandamento de Moisés, mas o explica. É por causa da dureza do coração humano que o mandamento foi dado. É por causa da insensibilidade humana que há desavença e separação. É ela a causa da falta de amor. É ela que incapacita a pessoa a se doar uma para a outra. Em outras palavras, o casamento está em risco quando uma das partes age de maneira egoísta. Enquanto os fariseus estão justificando sua posição em uma lei, Jesus volta ao texto da criação e aos objetivos primeiros de Deus para as pessoas. Esse retorno ao início de todas as coisas é fundamental para entender a posição de Jesus, que supera a tradição que criou a sociedade patriarcal, sociedade que os fariseus estavam habituados e defendiam com unhas e dentes. E Jesus retoma a descrição da criação do homem e da mulher, porque no início não há superioridade de um sobre o outro, mas complementaridade, ou seja, um completa o outro. Não há domínio do masculino sobre o feminino, mas união em que juntos formam uma só carne. Em um ambiente masculino, como a sociedade judaica, a afirmação de Jesus resgata a importância da mulher e a sua igualdade com os homens. A expressão de Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem, que está aí no versículo 9, torna evidente que o casamento é uma aliança, um pacto de vida a dois, que cumpre o objetivo de Deus de vida plena para as pessoas. Enquanto os fariseus estavam preocupados com o cumprimento da lei, Jesus, ao destacar que o matrimônio é a união física, psíquica e espiritual entre duas pessoas, aponta para a intenção divina de Deus na criação. Assim, o divórcio só ocorre quando, pela condição insensível do coração humano, há ausência do amor incondicional. E perceba que Jesus não deve ser entendido aqui como alguém que proíbe de maneira absoluta o divórcio. Ele contesta a maneira como a prática patriarcal introduz uma divisão na unidade e na igualdade que originalmente estava articulada na aliança matrimonial. Portanto, o que Jesus reafirma é uma situação ideal, buscando a concretização daquilo que deve ser a reciprocidade do amor, objetivo principal da criação de Deus. Nos versículos 11 e 12, falando com os seus discípulos de maneira restrita e separada, Jesus muda um pouco o foco do assunto do divórcio. Agora a questão é o novo casamento de quem se divorciou. O texto sugere que o divórcio legal, embora não seja o ideal, é reconhecido por Jesus tanto para homens quanto para mulheres. Se por um lado não há como negar a realidade do divórcio no contexto judaico da época de Jesus, por outro, é preciso notar que a possibilidade da mulher repudiar o marido era um grande avanço na igualdade entre homens e mulheres. Homens se divorciarem e não se casarem de novo já ia além da lei judaica. Mulheres se divorciarem e não se casarem de novo contradizia a lei judaica diretamente,
pois somente os homens podiam iniciar o processo de divórcio. Portanto, no ensino aberto, em resposta aos fariseus, Jesus destacou o plano de Deus para as pessoas na criação, de viverem em amor incondicional. No ensino restrito aos seus seguidores, Jesus trata da situação da reconstrução da vida após o divórcio, problema que afetou as primeiras comunidades cristãs. E se olhamos para a sociedade judaica da época de Jesus, em que o divórcio era visto com uma certa naturalidade, nós podemos dizer que hoje, na sociedade chamada pós-moderna, ele é ainda mais comum e mais corriqueiro. Há, na maioria das comunidades cristãs, mais do que em qualquer outra época, pessoas divorciadas. O divórcio e o novo casamento já fazem parte da cultura e da realidade das comunidades cristãs do nosso tempo. E é preciso perceber também que a própria sociedade atual mudou muito em relação à cultura da época de Jesus. É preciso perceber que os laços entre as pessoas no nosso tempo são muito menos estáveis do que foram em outros tempos. Os relacionamentos de hoje são mais líquidos, mais voláteis e menos duradouros. E é claro que isso pode banalizar o tema do divórcio, tornando algo natural, ainda mais quando aliado a outra característica da nossa época, que é o individualismo, que procura no outro a felicidade própria. Assim, o casamento pode se tornar uma espécie de tentativa e erro, até que se encontre alguém disposto a fazer a pessoa feliz. Diante dessa realidade, nós temos que perguntar: como lidar com as pessoas que professam a fé em Cristo e enfrentam esse problema, enfrentam o problema de divórcio, como é comum nas comunidades cristãs do nosso tempo? Para responder a essa pergunta, é preciso desmistificar algumas ideias muito comuns no imaginário evangélico. A primeira delas é a de que o casamento abençoado por Deus não entra em crise, traduzida na expressão crente não se separa. Essa é uma versão romântica, aliada à compreensão religiosa, que despreza a realidade das pessoas que, em linguagem teológica, continuam sendo dependentes da misericórdia de Deus. Os problemas que afetam um casamento não estão relacionados à fé ou à falta dela, de um ou de outro. Em outras palavras, problemas conjugais não respeitam as fronteiras religiosas. Outra ideia comum é a expectativa de que o outro vai ser transformado por Deus com o tempo no príncipe ou na princesa dos sonhos. De fato, há pessoas que se dedicam a tentar mudar o outro, adaptando-o ao próprio padrão, ainda que diga que isso se identifica com a vontade de Deus. Em uma sociedade de laços fracos, em que o outro também pode querer a mesma coisa, a possibilidade de desentendimento entre o casal é muito grande. A terceira ideia que precisa ser desmistificada é a de que o outro foi a cruz que Deus me deu para carregar, para usar uma expressão muito comum nas igrejas. Casais mais antigos, que não viviam felizes, mas pertenciam a alguma comunidade cristã, usavam essa justificativa com muita frequência, ainda mais quando um dos dois não era cristão. Ambos acabavam vivendo uma vida conjugal miserável, na maioria das vezes, mas a expectativa de que o outro se tornasse cristão prevalecia. Os casais mais novos não mantiveram essa ideia, mas ela ainda pode ser vista em algumas comunidades cristãs na forma da expressão casou, agora aguente. Desmistificando essas ideias todas, é preciso que a gente perceba que nenhuma denominação, nenhum grupo religioso cristão incentiva os seus membros ao chamado casa e descasa, mas também nenhuma se posiciona contra o direito individual da separação. De fato, com algumas variantes, as comunidades cristãs procuram exaurir todas as possibilidades de reconciliação disponíveis antes que a separação seja inevitável. É verdade que alguns grupos mais fundamentalistas ou mais moralistas chegam a disciplinar
os que se decidem pelo divórcio, privando-os de alguma função de liderança ou proibindo a participação na ceia. Entretanto, se nós queremos ser seguidores fiéis do ensino de Jesus, nas nossas comunidades atuais é preciso resgatar a centralidade do argumento de Jesus, que volta lá ao evento da criação, como foi discutido no início da nossa conversa de hoje. É preciso retomar a afirmação de Jesus de que a vida conjunta na reciprocidade do amor entre homem e mulher é o objetivo de Deus para as pessoas desde o princípio. Uma relação conjugal sólida, justa e prazerosa provavelmente não precise de uma lei do divórcio. Talvez só haja necessidade de leis quando o amor acaba, quando o convívio se torna tão corrosivo que a única solução seja mesmo a separação. E finalizando a nossa meditação de hoje, em relação à presença de pessoas nas comunidades que tenham se divorciado ou se casado novamente, é preciso lembrar a prática de Jesus, que colocava o perdão como postura privilegiada, acima inclusive do cumprimento da lei patriarcal. Isso significa não discriminar e nem alijar o divorciado ou a divorciada e o casado de novo ou a casada de novo da vida da comunidade. O acolhimento e o apoio serão sempre melhores do que o estigma de condenação de quem quer que seja, além de estarem mais alinhados com o ensino de Jesus. Assim, a comunidade será sempre a comunhão de pessoas pecadoras, algumas casadas, outras solteiras, outras divorciadas, outras casadas de novo. Essa é a atitude que se espera de quem está comprometido com o ensino de Jesus, comprometido com o reino de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.